Muito bem, o Explica pra gente e a gente sempre traz aqui informações importantes para tirar toda e qualquer dúvida sua com pessoas que realmente entendam do assunto. Doutora Luciana Pacheco, doutora infectologista, conosco, professora. Doutora, mais uma vez, estava com saudade, né? Parece que faz tanto tempo, né? Passa um tempo o carnaval, uma coisa, a outra, acaba não se vendo, parece que faz um ano, né? Mas faz pouco tempo. Um abraço para a senhora, obrigado pela sua participação. Vamos falar então dessa dose de reforço, doutora Luciana. Muita gente fica achando, será que eu devo tomar? É para tomar mesmo? Isso, não será que é isso? Aí começam a entrar naqueles parafusos que os fake news acabaram deixando, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, você folgou no carnaval, por isso que faz tempo que você não ouve, né, minha voz. Mas então, vamos falar sobre o reforço. E a gente vem insistindo já sobre isso, não é a primeira vez que a gente fala, não é, Wilson? Mas assim, é sempre importante a gente reforçar isso para que as pessoas tirem as dúvidas, as pessoas confiem na importância de fato da terceira dose, porque é com essa terceira dose que a gente vai estar completamente imunizado contra a Covid. Os reforços, as doses de reforço, elas não são novidades, né, quando a gente fala em vacinação. Eu vou usar, por exemplo, o tétano. A vacina contra tétano, a criança começa a tomar associada com outras vacinas. A criança toma aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses. Depois toma aos 15 meses, toma aos 4 anos. E a partir daí a gente começa a ficar tomando a cada 10 anos. Para que essa vacina garanta a proteção contra o tétano. Quando, por exemplo, a gente sofrer um corte, uma pessoa cai de moto, que é muito comum hoje acontecer, cai da moto, sofre um arranhão, sofre um trauma ali, mas se ele está protegido com a vacina contra o tétano, é praticamente impossível que ele vá ter a doença, só se a dose dele estiver atrasada. Então, com a Covid é a mesma situação, a vacina é feita, e aí os estudos mostraram isso, que precisava inicialmente de 2 doses, para que a pessoa tivesse, para que a vacina desse proteção, e depois, ao longo do tempo, quando a doença foi acontecendo, né, a pandemia foi desenvolvendo, a gente viu que os estudos mostraram que precisava de uma outra dose para garantir uma proteção maior. Ela garante 100% que a pessoa não tenha Covid? Não, ela não garante isso, como nenhuma vacina garante, mas ela garante uma proteção muito maior para as formas graves, para as internações, né, com as formas graves, para as mortes. Ela protege 100% das mortes? Também não, porque a gente sabe que tem pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, ou seja, os idosos com várias doenças já existentes previamente, então podem morrer mesmo estando com as suas doses completas. Isso faz parte do sistema de defesa do organismo, que à medida que a gente envelhece, vai ficando menos capaz de desenvolver a sua proteção. Mas, de uma maneira geral, quando a gente fala de uma forma coletiva, a gente sabe que a vacina protege. A gente teve tantos casos em janeiro de 2021 e agora, em janeiro de 2022, com o advento da Ômicron, a gente teve muito mais casos. Quando a gente compara as mortes de janeiro de 2021 com as mortes agora em janeiro de 2022, com as pessoas mais vacinadas, foi uma redução muito grande, não acompanhou aquele número de mortes de 2021. Então, isso mostra a eficácia da vacina. Perfeito, excelente sua narrativa, essa explicação muito importante, doutora. Vamos lá então, vamos para a primeira pergunta de hoje. Quem quer participar nesse bate-papo com a doutora Luciana Pacheco, infectologista, é o Vitor Almeida. Ele mora no Barro Duro, doutora Luciana. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, entre os pacientes graves, existem pessoas que já tomaram a terceira dose? Sim, Vitor, existe. Como a gente falou, dependendo da situação do paciente, se é idoso, se tem doenças graves, se é imunossuprimido, o imunossuprimido, por exemplo, transplantado, que faz uso tem um transplante de fígado, por exemplo, faz uso de algumas medicações que baixam a sua imunidade. Então, ele, mesmo com 3 doses, ele pode estar aí dentro desses casos de gravidade, que estão internados mesmo com 3 doses. Mas é a minoria,
E por isso que a gente insiste, mesmo a pessoa com 3 doses, que tem essa situação de vulnerabilidade, assim, de idoso, como eu falei, de comorbidades, de crianças que ainda não estão totalmente vacinadas, precisam usar a proteção extra, que é a máscara, que é o distanciamento. Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Quem quer fazer a pergunta para a doutora Luciana Pacheco hoje é o José Ferreira. Ele mora no Novo Mundo. Ele pergunta o seguinte: doutora, em relação à reação, é normal que isto aconteça quando se toma a terceira dose? É sim, é normal, como aconteceu com a primeira e segunda dose, é normal que aconteça. Geralmente, a vacina que a pessoa toma na terceira dose é diferente daquela vacina que tomou como primeira e segunda dose, e o objetivo disso é fazer com que o sistema de defesa ele seja estimulado de uma forma mais intensa para que ele proteja mais. E aí, por isso, a pessoa pode ter também reação, mas são reações, de uma maneira geral, leves. A maior parte delas é uma reação no local da aplicação, fica vermelho, pode ficar meio dolorido ali no braço, mas a pessoa pode ter febre, pode ter dor no corpo, pode ter falta de coragem, mas isso normalmente essas manifestações são passageiras, 24, 48 horas depois a pessoa não sente mais nada. Existe a miocardite, né, que se fala tanto, que acontece seguindo, principalmente em jovens, seguindo o uso da vacina da Pfizer, mas quando a gente compara a incidência de miocardite pela vacina com a incidência de miocardite pela doença, causada pela doença, é infinitamente superior à causada pela doença. Então, o benefício da vacina, ela supera qualquer custo com relação a essa possibilidade de reação. De uma maneira geral, as reações são leves. Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a terceira pergunta de hoje. Vamos ver quem vai participar conosco com a doutora Luciana Pacheco. Quem faz a pergunta agora, doutora, é a Marisa Lima, do bairro do Feitosa. Ela faz a pergunta seguinte: tive Covid, quanto tempo devo esperar para tomar a terceira dose? Boa tarde. A terceira Marisa. dose, ela deve ser tomada 4 semanas, um mês, né? Mais ou menos depois da pessoa ter tido Covid. O ideal é que se faça esse tempo para que a pessoa não exista confusão. Por exemplo, se a pessoa tem a Covid e tem aqueles sintomas, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, a vacina pode dar alguns sintomas também como esse. Então, pode haver confusão na hora de fazer esse diagnóstico. Então, é preferível que a pessoa espere um mês para tomar a sua dose da vacina depois que tenha tido o quadro inicial. E é importante que mesmo as pessoas que tenham tido Covid se vacinem, porque agora com a Omicron, Wilson, a gente viu que as pessoas, mesmo vacinadas, tiveram Covid. Ou seja, a doença e também a vacinação, ela não protege 100% da pessoa ter novamente. Então, é importante que mesmo tendo Covid, se vacine para se proteger de uma forma mais grave, de uma internação futura. Perfeito, muito bem, está explicadíssimo. O mais importante é se prevenir e a senhora trouxe essa informação e todos os cientistas também trouxeram e a resposta está dada. Mesmo que a gente não falasse nada, a resposta está dada. Nós tivemos uma contaminação 1000 vezes maior com a Omicron e nós tivemos uma quantidade 1000 vezes inferior às internações e casos graves por conta da vacinação. Então está mais do que provado. Não adianta ninguém tentar fazer isso ou desmentir. Está provado de que a vacina salva vidas e é isso que ela tem feito até hoje. Não é isso, doutora? É isso. Em Maceió, na Secretaria de Saúde, houve uma avaliação desses dados, né? E assim, foi mostrado que de janeiro de 2021 para janeiro de 2022, houve um aumento agora em janeiro, quando comparando com janeiro de 2021, houve um aumento de 151%. 151 vezes mais as pessoas se internaram, tiveram Covid. Mas o número de óbitos caiu em mais de 50%, muito mais do que 50%. Ou seja, a gente vê que a vacina, de fato, porque não houve nenhuma droga milagrosa aí, nesse intervalo, que tenha tratado as doenças, que tenha feito com que
as mortes tinham diminuído. Não foi isso que aconteceu, né? Então, a gente vê realmente a eficácia da vacina. E aí eu fiquei surpreendida com essa informação que saiu com relação à vacinação aqui em Maceió, que teve um dia aqui em fevereiro, que foi o dia que se vacinaram mais de 100 mil pessoas, parece. Isso. E eu fiquei impressionada que nessas 100 mil pessoas ainda tinham pessoas que estavam tomando a primeira dose, Wilson. Exatamente, é verdade. Que então coisa, a gente né? já era para estar todo mundo vacinado. Pois é. Menos as crianças, porque elas começaram agora a serem vacinadas, mas os adultos, os idosos, né? Pessoas que já deveriam, pelo sistema que foi feito no Brasil, já deviam pela idade, já deviam estar com as suas doses completamente, já esperando até uma quarta dose, se for o caso, e ainda pessoas tomando a primeira. Então, se organizem para ir tomar, não tenham medo, percam um tempinho para fazer a vacina, mas se protejam. É isso, é importante. Não vacile, se vacine. É isso. Tô bem. Um abraço, doutora Luciana, um beijo, grande sucesso, tá bom? Boa semana, saúde e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Até a próxima, boa tarde. Um abraço grande, doutora Luciana Pacheco, tirando todas as dúvidas, e é muito importante tomar a primeira, tomar a segunda e tomar também a dose de reforço. Importante, e vacinar também as crianças, filhos e filhinhas também de 5 a 11 anos, tá bom? Muito bem.